Opa, tudo jóia? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar linhas com cores alternadas no Excel, com preenchimento, alternado no Excel. Assim como a gente vê nesse primeiro exemplo aqui. Então nós temos aqui uma linha com preenchimento cinza e uma com preenchimento branco ou sem preenchimento, dependendo do caso, fazendo um efeito que a gente chama de efeito zebrado, Isso pode ser feito com linhas completas ou apenas em uma célula, ou também com um intervalo específico de células dentro de uma linha. Então a gente está utilizando aqui 6 colunas, 6 células dentro da mesma linha aqui. Eu vou te ensinar nesse primeiro exemplo a como fazer isso de forma infinita ou através de um intervalo fixo, caso você tenha um intervalo específico para aplicar esse tipo de formatação. E também no exemplo 2 eu vou te mostrar como fazer isso de forma condicional, ou seja, esse efeito só vai ser aplicado caso você aplique também, caso você defina uma condição específica para que ele apareça. Nesse caso específico aqui eu vou precisar inserir uma data, Então eu tenho que inserir uma data aqui na minha coluna B para que toda a minha linha seja formatada. Então eu condiciono a minha formatação, eu condiciono as minhas linhas listradas aqui de acordo com a digitação de um dado em uma determinada célula. A gente vai ver dessas duas maneiras. Vamos começar então com o intervalo fixo, Eu tenho aqui a mesma planilha, que eu utilizei nos exemplos, mas aqui eu não tenho nenhuma formatação. Caso você já tenha um conhecimento interessante de formatação condicional, você pode simplesmente selecionar o intervalo que você deseja e fazer a aplicação da regra. No entanto, para facilitar o aprendizado das regras de formatação condicional, eu sempre procuro ensinar utilizando a primeira célula do intervalo, aplicando a formatação e a condição nessa célula para que depois a gente possa fazer alterações que modifiquem a abrangência da regra de formatação condicional, que é muito mais fácil entender depois como ela funciona para que você possa fazer eventualmente alguma modificação no futuro. Então vamos lá. Ainda que, como você consegue perceber aqui no exemplo 1, a coluna A tenha formatação, eu vou partir aqui da coluna B, certo? Mas você pode partir também da coluna A, da coluna C, a coluna que você desejar. Nesse primeiro caso, a gente não vai analisar as datas, a gente vai simplesmente aplicar o efeito zebrado para um intervalo específico, tenha ele dados ou não, inclusive para células em branco. Com a primeira célula da minha linha, do meu intervalo, ou não necessariamente a primeira, mas pelo menos uma célula da primeira linha que vai conter a minha formatação condicional, eu vou dar um clique aqui em Guia Página Inicial, certo? Grupinho Estilos, Formatação Condicional e Nova Regra. E aí nós vamos utilizar essa última seção, esse último tipo de regra aqui, que vai utilizar uma fórmula. Eu sempre prefiro esse tipo de regra aqui para explicar algumas formatações condicionais, porque ela é muito mais dinâmica e ela é muito mais formatável também. Você pode fazer edições aqui depois e customizar a sua formatação condicional. Perceba aqui que o Excel vai formatar, na descrição da regra, apenas se essa fórmula que a gente inserir aqui embaixo for verdadeira. Ok? Então, o resultado da fórmula que a gente inserir aqui embaixo tem que ser verdadeiro para que a formatação seja aplicada. Para fazer esse efeito zebrado com cores alternadas, a gente vai utilizar aqui duas funções bastante importantes, E uma delas às vezes é pouco utilizada, mas ela é muito útil em algumas situações como essa aqui. Nós vamos utilizar a função lim. A função lim ela retorna o número da linha de uma determinada célula e também nós vamos utilizar aqui as funções ímpar e par. Nesse caso, eu quero começar minha formatação a partir da linha 5. Então, vou utilizar aqui a função ímpar para começar a formatar os números ímpares, ou seja, as linhas ímpares, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. É claro que eu posso começar pelo número par, mesmo que eu tenha escolhido aqui uma célula que pertence a um número, a uma linha cujo número é ímpar, Não tem problema, porque depois ela vai analisar as demais linhas, as demais células aqui de baixo. Mas no meu caso, eu quero a minha formatação cinza, a partir das linhas ímpares, certo? Então eu vou colocar o sinalzinho de igual aqui na minha fórmula, porque ela precisa começar com o sinal de igual, E eu vou testar então se o número dessa linha que eu estou selecionando é ímpar. Para isso eu vou utilizar a função ímpar, certo? O tem acento, mas o ímpar não, Então nesse caso aqui, Então é o e ímpar, tudo junto, mas com com acento. E agora aqui nós vamos definir para o Excel uma célula ou um número para que ele identifique se esse número ou se essa célula é ímpar ou não. E aí que vem a parte interessante, porque nós não vamos testar o conteúdo da célula, ainda que
consigamos, né, fazer com que o Excel analise datas para saber se elas são pares ou ímpares, não é esse o propósito, porque a gente não vai ter datas, né, relativamente aqui em sequência para que uma seja par e outra seja ímpar. Nós vamos analisar aqui o número da linha, né? Então a gente vai fazer uso da função lim, ela retorna justamente o número da linha de uma determinada célula. E aí sim, nós vamos usar essa célula aqui como parâmetro, a B5. Então, é ímpar vai identificar se o que é ímpar? O número da linha. Para a gente conseguir o número da linha, a gente vai digitar a função lim aqui dentro de é ímpar. Tá? E agora nós vamos abrir um parêntese aqui, e esse parêntese refere-se à função lim. O que o Excel, que linha, né? Que número de linha o Excel precisa analisar? A linha de B5. Então, eu vou dar um clique aqui em B5. Note que quando eu clico numa célula, o Excel traz ela para mim travada, né? Aqui dentro. Então, ela está trancada, né? Isso significa que mesmo que eu estenda a minha formatação condicional para quantas células eu quiser dentro da minha planilha, o resultado dessa formatação condicional ficará restrito apenas ao resultado obtido dentro da célula B5. E não é o que a gente quer. A gente não quer que a célula B5 seja responsável pela formatação da planilha toda. Até porque toda a planilha seria formatada, né? Porque ela realmente é ímpar. Não, a gente quer que o Excel analise as demais linhas também. Então, a gente vai tirar o cifrão do 5, a gente só vai deixar o cifrão no B, porque a gente pode, no caso aqui, analisar, né, a coluna B. Aqui, para a gente não vai fazer tanta diferença, porque independentemente da coluna que a gente for analisar, a linha vai ser a mesma, sempre 5. Então, sempre vai retornar um número ímpar, né? Então, no nosso caso aqui, o valor da célula não interessa para a gente. Então, se você... não tem problema aqui se você não travar, por exemplo, em determinados casos. Mas em casos em que o valor da célula importa, é interessante travar a coluna sim. Mas o número da linha aqui não. Porque ele precisa descer. B6, B7, B8, B9 e assim sucessivamente para testar esses números. E vamos fechar um parêntese aqui. Esse parêntese é o parêntese da função lim. E vamos fechar mais um outro parêntese aqui, que é o parêntese da função é ímpar. Então, o que o Excel está fazendo aqui? Ele vai analisar. É ímpar o número da linha da célula B5? O número da linha da célula B5 é 5. A célula B5 está na linha 5. Ele analisa. É ímpar? 5 é ímpar? Sim, é ímpar. Então, essa fórmula retorna verdadeiro, ou seja, ele vai aplicar a formatação. Perceba que aqui existe uma observação muito importante também, é o seguinte, aqui a gente não vai colocar um sinal de igual e fazer um teste, como a gente costuma fazer em algumas funções, né? Se elas são ou não iguais, diferentes, maiores, menores, não. Porque a função é par e a função é ímpar, elas já retornam por padrão dois valores, verdadeiro e falso. E é justamente isso que o Excel precisa, tá? Verdadeiro e falso. Então não tem outro teste para ser feito aqui. Não existe um outro sinal de igual aqui. Agora a gente vai dar um clique em formatar aqui e definir a nossa formatação. No nosso caso, nós queremos fazer o preenchimento da célula. Então a gente vai utilizar essa abinha preenchimento aqui e vai definir uma cor de preenchimento. Eu vou inserir, por exemplo, esse tom de cinza aqui, tá joia? Então, deixa eu dar um OK aqui, e agora eu posso dar um OK novamente, tá? O Excel aplicou a minha formatação condicional apenas para essa célula, mesmo que a gente tenha destravado as linhas, porque essa célula é a única que a gente selecionou no momento de fazer a formatação condicional, né? A gente não selecionou o intervalo inteiro para fazer a formatação, a gente selecionou só essa. Claro que foi proposital, como eu disse para você. Por quê? Porque com ela selecionada, ou seja, a única célula aqui que contém uma formatação condicional, eu vou dar um clique em formatação condicional e depois no botãozinho gerenciar regras, para que a gente possa gerenciar as regras que já foram alteradas, né, que já foram aplicadas na minha planilha. Não há nada que ser alterado na nossa fórmula, tá? Nossa fórmula está perfeita, é assim mesmo. O que a gente precisa alterar agora é a abrangência. Nesse campinho aplica-se a aqui, a gente percebe que a formatação condicional está sendo aplicada apenas para a célula B5. Então, é justamente ela, só ela está recebendo a formatação, não é o que a gente quer. A gente quer que o Excel aplique para todas as demais células dessa mesma linha, para montar uma linha especificamente, e também para que ele faça essa abrangência para as demais células embaixo aqui também. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um clique nesse botãozinho aqui e selecionar todas as colunas. Então, eu vou dar um clique aqui na coluna A, segurar clicado e arrastar até a coluna F, porque meu intervalo vai de A a F. É claro que nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui, ó, você percebe que o Excel colocou as notações A2.F, que significa coluna A inteira até a coluna F inteira, um intervalo sequencial. É claro que nesse caso eu vou estar aplicando a formatação condicional para a coluna inteira, para 6 colunas de uma vez. E eu vou dar um OK aqui, você vai perceber o que vai acontecer, beleza? Tá funcionando. Então a gente tem aqui, ó, todas as linhas com números ímpares formatadas até a coluna F. Então não tem formatação aqui para as demais.
Poxa, Edu, acabei inserindo mais uma coluna, como é que eu faço? Dou um clique aqui dentro, qualquer célula aqui dentro, porque qualquer célula agora já está com a formatação aplicada, vou em gerenciar regras e edito a minha aplicação. Então, ao invés de coluna A até a F, eu coloco coluna A até a G, por exemplo. Aí eu ganho mais uma coluna com formatação condicional. Só que há duas observações importantes sobre aplicar formatação condicional em coluna inteira, né? O que a gente chama de formatação condicional infinita. O Excel tem mais de 1 milhão de linhas. Ou seja, o processamento para que o Excel aplique toda essa formatação aqui é um pouco forçado, digamos assim, né? Então ele vai aplicar essa formatação em mais de 1 milhão de linhas, porque a gente selecionou a coluna inteira e, consequentemente, todas as linhas dessa coluna. É meio improvável, na maior parte dos casos, que você vá chegar a usar 1 milhão de linhas, né? Então a gente está desperdiçando o processamento aqui, fazendo essa formatação para todas essas linhas. Além disso, o Excel também, mesmo que a gente tenha definido a célula B5, o Excel vai também fazer a aplicação daqui para baixo e daqui para cima em relação às nossas células, tá? Então o Excel também vai formatar a linha 3 e a linha 1, por exemplo. A linha 2 e a linha 4 são linhas pares, né? Ele não aplicou nenhuma formatação, mas a 1 e a 3 estão com o meu fundinho aqui, ó, né? O meu preenchimento cinza. O que a gente vai fazer nesse caso? Quando você quer retirar a formatação aplicada de forma infinita em um determinado espaço, você vai selecionar esse espaço. Então, eu posso selecionar aqui, ó, essas 4 linhas, porque elas não podem fazer parte da minha formatação. Pode ser a linha inteira, tá? Ou então só esse pedaço aqui, tá? Então, eu posso selecionar só esse pedacinho aqui, que vai de A1 até F4, por exemplo, apenas para tirar a formatação desse pedaço. E aí, eu vou dar um clique em formatação condicional, limpar regras e limpar regras das células selecionadas. Minha formatação continua funcionando, menos nessas 4 linhas aqui, porque eu retirei a minha formatação condicional. É claro que se você fizer isso, todas as regras que estiverem aplicadas aqui vão ser removidas também, caso você tenha mais de uma, tá? Então o ideal é que você faça a modificação diretamente na fórmula, diretamente na regra de formatação. Por isso que eu sempre gosto de explicar passo a passo, para você entender depois aquela última parte, que é a parte da abrangência. Com qualquer célula, tá? Mesmo que não seja formatada, porque a formatação está aqui, ela só não está válida porque não atingiu o nosso critério, tá? Com qualquer célula selecionada dentro do intervalo onde há uma formatação condicional, você vai dar um clique em formatação condicional, gerenciar regras, e aí, como a gente retirou 4 linhas, o Excel mudou o campo de aplicação. Agora ele vai de A5, tá travado, é assim mesmo, tá? Até F1.048.576, que é o número máximo de linhas de uma planilha do Excel. O que eu posso fazer aqui? Ao invés de 1 milhão e tanto, eu posso tirar esse 1 milhão e colocar até F50. Se eu vou utilizar só até a linha 50, por exemplo, e vou dar um OK. Agora você percebe que a minha formatação atinge até a linha 50. Obviamente 50 é par, né? Então não vai funcionar, mas a formatação está aplicada até aqui. Daqui para baixo não existe mais formatação. Então você pode fazer dessa maneira, tá? Para poupar processamento. E aí quando você chegar aqui embaixo e perceber que a formatação não está mais funcionando, você pode vir aqui, por exemplo, gerenciar regras e fazer uma nova abrangência. Ao invés de 50, vamos colocar 100 aqui. E agora a minha formatação condicional passa a vigorar até a linha número 100. Da mesma forma, você pode formatar números pares, tá? Então aqui eu coloquei, perceba que isso aqui não é um preenchimento branco, tá? Não é um preenchimento branco isso aqui. Isso aqui é uma célula sem preenchimento, uma linha sem preenchimento. Mas se eu quiser colocar um preenchimento diferente aqui, olha que bacana, é muito mais fácil fazer isso. Ó. Você vem em formatação condicional, gerenciar regras, e aqui você já tem uma regra praticamente pronta, você só vai alterar ela. Então, nesse caso, você pode dar um clique aqui em regra duplicada, tá? Que o ideal é que o Excel traduzisse isso como duplicar regra, né? Mas regra duplicada, e aí você duplica a sua regra, e aí você pode fazer uma modificação nela. Que modificação que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar qualquer uma delas, porque as duas são iguais, a gente vai dar 2 cliques para editar ela, e aí ao invés de utilizar a função ímpar, aqui a gente vai utilizar a função par, para a gente formatar as linhas que forem pares também. E a gente vai dar um clique em formatar, e vamos supor aqui que a gente queira formatar as pares com um tom bem clarinho de azul, por exemplo. Vamos dar um OK, OK e OK. Perceba agora, não ficou muito legal, né? Mas perceba agora que a minha regra vai ser formatada aqui até onde eu defini a outra também, porque ela é basicamente uma cópia da outra, eu apenas modifiquei a formatação condicional e a nossa regra. Então a gente vai ter aqui formatação para todas as linhas pares. Agora a gente vai fazer uma formatação condicional um pouco mais condicional.
utilizando duas condições, utilizando as mesmas fórmulas, tá? Só que com uma condição a mais aqui. Então a gente vai aplicar formatação para as linhas ímpares e pares, no entanto, apenas se uma determinada data for digitada aqui. Então, se não houver uma data digitada, algum conteúdo digitado aqui, então o Excel não vai formatar essa linha especificamente. Ou seja, isso facilita muito caso a gente queira a nossa formatação sendo aplicada apenas conforme a gente vai preenchendo dados daqui em diante. Bem, aqui eu vou ser um pouco mais sucinto, né, porque a gente já aprendeu as fórmulas, tá? Então eu vou dar um clique aqui novamente, vamos revisar então como a gente cria, né, nova regra, fórmula, e aqui a gente vai utilizar basicamente a mesma coisa, só que adicionando um critério. Perceba, nós precisamos de duas condições sendo satisfeitas ao mesmo tempo. O Excel precisa analisar se a linha é ímpar ou é par. Vamos começar aqui com os ímpares, tá? Com as linhas ímpares. Então o Excel precisa analisar se a linha é ímpar, mas ao mesmo tempo ele precisa analisar se o conteúdo digitado na célula correspondente na coluna B existe, ou seja, se existe alguma coisa digitada aqui, ou seja, se a célula não está vazia. Então nós temos duas condições a serem analisadas ao mesmo tempo. O Excel só vai formatar se as duas forem verdadeiras. Quando existe esse tipo de situação em que duas condições precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo, a gente pode fazer uso da função e. Eu tenho um vídeo sobre a função e, caso você queira dar uma olhada, certo? Eu vou deixar aí nos cards e na descrição do vídeo, com bastante detalhe, com vários exemplos para você fazer uso, ok? Só que aqui eu vou dar uma pincelada na função e. Ela não é difícil de entender, e aqui não importa para a gente necessariamente casos específicos de cálculo. Aqui importa se é ou não verdadeiro, tá? Então a função e vai retornar verdadeiro se todas as minhas condições analisadas forem verdadeiras, e falso se ao menos uma for falsa. Se eu tiver 100 condições e uma for falsa, o Excel vai retornar falso dentro da função e. Então vamos lá, vamos começar. Igual, e aí eu vou começar justamente com ela. E. Agora vamos começar com as duas condições. Primeira condição aqui que precisa ser aceita. Aí você pode alternar, tá? Não, eu vou fazer em uma ordem, mas pode ser uma outra ordem também. Não vai fazer a mínima diferença aqui. Então eu vou testar se é ímpar. Então vamos começar com o que a gente já sabe, tá? Então, é ímpar, certo? O quê? Como a gente já viu, a linha do quê? De B5, né? Então, B5. Cifrão no B, mas não no 5, como a gente aprendeu. Vamos fechar um parêntese para lim e um parêntese para é ímpar, certo? Esse é o primeiro argumento da função e. Agora a gente vai dar um ponto e vírgula e vai colocar o segundo critério. Qual o segundo critério que precisa ser analisado? A célula B5, no nosso caso, precisa ser diferente de vazio, ou seja, ela precisa estar preenchida. Então, B5, e aqui a gente vai utilizar a mesma dinâmica, cifrão B5. Por isso que eu disse que é importante você travar a coluna, porque o Excel precisa analisar a digitação da coluna B, não da C, da D, da E e da F, apenas da B. Então, se a B estiver preenchida, ele formata. Se a B não estiver preenchida, ele não formata, independentemente do que tenha nas outras células. Mas aí, claro, varia de acordo com o que você deseja fazer na sua planilha, certo? Então, se B5 for diferente, sinal de diferente no Excel, sinal de menor e maior, tudo junto, sem espaço, formando um losango, né? Aspas duplas, indica vazio no Excel, sem espaço no meio. E agora a gente vai fechar esse parêntese aqui, que esse é o parêntese da função e. Ou seja, o Excel vai analisar. É ímpar. Então, a linha de B5 é ímpar? Sim, verdadeiro. B5 é diferente de vazio? Ou seja, tem algo escrito em B5? Sim, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, retorna verdadeiro. Ou seja, aqui vai dar certo. Então vamos dar um clique em formatar aqui. Deixa eu colocar aqui uns tons diferentes, tá? Eu vou colocar um azul mais clarinho, tá? Deixa eu dar um OK aqui e OK. Perceba que foi aplicada apenas a minha célula B5 porque ela era a única que estava selecionada. Não tem problema. Com ela selecionada, a gente vem aqui em formatação condicional, gerenciar regras, troca a abrangência. Então aqui agora eu vou fazer com que o Excel abranja até a coluna F, certo? E vamos dar um OK. Perceba o que aconteceu aqui. Ainda que minha formatação condicional esteja sendo aplicada a toda a minha planilha, todas as colunas, né, de A a F, todas as colunas não, desculpa, todas as linhas, né, que compreendem as colunas A a F, eu só tenho formatação aplicada nessas que satisfizeram minha condição. Todas são ímpares, as que estão formatadas, desde que haja algo digitado na coluna de datas. Aqui, por exemplo, eu tenho a 19. Ela é ímpar, mas não tem nenhuma data digitada. Se eu digitar uma data aqui agora, 26/1, então ela é formatada.
Vamos agora criar para par, né? Como eu disse para você, a gente vem em formatação condicional, gerenciar regras aqui, então, estando com alguma das células onde a nossa formatação inicial foi aplicada, selecionada, a gente clica aqui em gerenciar regras para ter acesso às regras aplicadas a esse intervalo, né? Então aqui é muito simples, a gente só duplica a regra, faz uma cópia dela para trocar apenas alguns detalhezinhos que a gente queira trocar, tá? Então, com qualquer uma delas habilitada aqui, né, já que todas são iguais, a gente dá um clique em editar a regra, e aqui a gente vai mudar de ímpar para para, ok? Porque aqui a única condição que vai mudar é justamente essa, se a célula é para, né? Se o número da linha é para, mas eu continuo utilizando como critério o fato da célula ser diferente de vazio. E eu vou dar um clique em formatar para trocar, eu vou colocar um azul, por exemplo, mais escuro. Tá? Não sei se vai ficar legal, eu acho que não tanto, mas vamos colocar só para diferenciar aqui. Então, preenchimento com azul mais escuro, ok, ok e ok de novo. Perceba agora que o Excel fez a mesma coisa para mim. Ele aplicou, perceba aqui que nessa aqui mesmo sendo par, né, a linha número 14, ele não fez nenhuma aplicação porque eu não tenho data digitada. Se eu digitar uma data aqui agora, 18/1, percebo que ele formata com a cor que eu defini para as linhas pares, né? No entanto, como você percebeu, como eu selecionei as colunas todas, o Excel vai fazer essa aplicação para a coluna toda. E como eu não defini necessariamente um tipo numérico como data, então aqui eu tenho algo digitado, ó, o meu título, aqui também, ó, eu tenho o título do meu cabeçalho, então o Excel formatou, tá? Porque para ele isso aqui não é vazio, e realmente não é vazio. Como que a gente faz então? A gente vem aqui, seleciona todo esse pedacinho aqui que a gente quer retirar a formatação condicional, dá um clique aqui em formatação condicional, limpar regras das células selecionadas. E aí todas as duas regras que a gente criou serão apagadas daqui. As duas. E aí, mais uma vez, se você quiser poupar processamento do Excel, vem aqui, formatação condicional, gerenciar regras, e ao invés de aplicar para todas as linhas, né, até 1.048.000, a gente, sei lá, aplica para até a número 100, tá? As duas regras aqui até número 100. Só fazer a troca aqui e dar um OK, tá joia? Todas as outras não estão sendo formatadas porque elas não satisfazem a nossa condição, mas se a gente digitar aqui, por exemplo, uma data, aí esse pedacinho aqui é formatado conforme o número da linha. Linha ímpar, cores ímpares, digamos assim, entre aspas, né? Linhas pares, cores pares. Joia, então, não existe apenas esse método, tá, para fazer esse tipo de formatação condicional. Existem outros métodos que você pode utilizar, talvez eu traga um pouco deles mais para frente, tá? Mas esse aqui é um método bastante interessante para chegar a esse resultado, sem precisar ficar fazendo isso manualmente, utilizando aqui o baldinho, né, a cor de preenchimento. Se você tiver qualquer dúvida, ou também uma sugestão, ou também uma dica, né, que possa acrescentar alguma coisa interessante a esse conteúdo aqui, esse vídeo, só deixar nos comentários. E também na descrição do vídeo você encontra o link para download dessas planilhas aqui. E também alguns vídeos interessantes relacionados a esse assunto, ou com algum tema aqui que foi abordado em algum momento, que também é de certa forma relacionado a esse assunto. Te vejo então no próximo vídeo. Joia? Até mais então, abraço!